Vladimir Putin iniciou seu reinado com uma guerra brutal na Chechênia e pode encerrá-lo também com uma guerra. Razman Kadyrov, o senhor da guerra que atuou como fantoche de Putin na região por décadas, acabou de sinalizar que está se preparando para deixar o poder. Esse é um cenário de pesadelo para o Kremlin. Não estamos falando apenas de renúncia, estamos falando de um enorme vácuo de poder em uma região ainda governada por antigas rivalidades de sangue e violência mafiosa. Se Kadyrov sair, a cola que mantém o norte do Cáucaso unido se dissolve, e o momento não poderia ser pior. Porque, enquanto o sistema político racha, a economia russa entrou oficialmente em uma espiral de morte, literalmente, enquanto russos comuns imploram para que Putin abaixe os preços dos alimentos. O único setor que está registrando lucros recordes neste trimestre é o setor funerário. Então, vamos ver como a federação está começando a rachar de dentro para fora. Ouça o novo anúncio de Razman Kadyrov e veja o que ele disse. É ainda mais importante. Tenho uma pergunta, Ramzan Akhmatovich. O senhor será candidato nas próximas eleições? Em sua opinião, que mudanças aguardam nossa região e o país após as eleições? Pois não acontecerão só aqui. Essa é uma pergunta séria. Eu irei às eleições, se o presidente oferecer e o povo apoiar. E então, se você me perguntar, eu já estou de saco cheio. Esse poder serve ao povo. Acho que novas forças, novas pessoas seriam mais interessantes. Que as pessoas ficariam mais interessadas e mais. Haveria uma melhora nessa situação. Haveria se houvesse outras pessoas. E assim nós, no caminho de Ahmad Haji, não estamos no trabalho. No trabalho que haveria sem pessoas. Onde quer que eu esteja, sou conselheiro de Ahmad Haji. Desde os primeiros dias e até o fim dos meus dias, seguirei esse caminho. Agora, o momento disso é interessante porque, no início deste ano, em maio de 2025, tivemos relatos sobre Kadyrov querendo renunciar. Mas então ele teve sua famosa reunião com Vladimir Putin e depois disso disse que Putin rejeitou sua renúncia. E parece que agora essa mesma conversa voltou, menos de 6 meses depois. Agora, há uma boa chance de que tudo isso esteja acontecendo por causa da saúde de Kadyrov. Ele está envelhecendo e sua saúde está piorando. Ainda assim, é um grande problema para Putin, pois substituí-lo não será fácil. Quem assume o poder na região precisa ter uma base independente na Chechênia, o que não é tão comum quanto parece. Veja, Kadyrov chegou ao poder principalmente porque o pai dele era um cara muito conhecido que assinou o acordo de paz com Putin depois da Segunda Guerra da Chechênia. Desde então, a família praticamente governa a região. Se um líder fraco assumir ou houver um vácuo de poder, isso causará instabilidade em uma região onde Putin não pode permitir isso. Isso significa que ele provavelmente teria que enviar tropas russas para estabilizar a situação, e durante esse tempo, há grupos que podem explorar a situação na Chechênia. Ainda existem grupos de oposição dentro da Rússia que querem ver a Chechênia como um país independente. E claro, sabemos que há líderes da oposição fora da Rússia que ainda querem garantir que a Chechênia saia do controle russo. Agora, além da questão chechena contra a Rússia, outras questões no norte do Cáucaso também podem surgir. A Chechênia meio que vem tomando território de outras regiões da área, incluindo uma que muita gente talvez conheça, o Daguestão. Se houver vácuo de poder, essas regiões podem querer retomar o que acham ser delas. Isso foi algo que realmente aconteceu no ano passado, e nós cobrimos isso aqui neste canal. Kadyrov declarou publicamente uma rixa de sangue contra líderes de outras regiões, incluindo um senador do Taguestão. O motivo disso foi que eles tentaram assassinar Kadyrov por causa de uma empresa multibilionária. Essa briga pública meio que mostrou para nós o quanto de controle Putin realmente tem em todas essas outras regiões e como as leis de negócios russas realmente funcionam. Eles não têm leis comerciais, só violência mafiosa para dominar. O que você considera seu é seu. Essa história é tão louca que merece um vídeo só dela. Um casal criou a Amazon da Rússia. Chama-se Wildberries, mas de repente o casal se divorcia.
Mas eles queriam o controle da empresa. Então, uma pessoa procurou a máfia do Daguestão e a outra pessoa procurou a máfia da Chechênia. Desde então, esses dois grupos disputam secretamente o controle do país, que vale bilhões de dólares. Por ora, vamos voltar à Chechênia, que sempre foi instável. Se houver vácuo de poder, a instabilidade pode aumentar. E, claro, não vamos esquecer a regra número 1 das revoluções. Crises econômicas são como combustível para o fogo que é a revolução. E na Rússia, a crise econômica realmente se agravou. É o pior momento desde o início da invasão na Ucrânia. Os russos estão perguntando publicamente a Putin quando a má fase econômica vai terminar, quando a inflação cairá e quando os impostos do governo vão parar de subir. Só ouça essa entrevista pública que os russos deram. O objetivo inteiro dessa entrevista era fazer apenas uma pergunta para Putin. Então, é sobre isso que eles estão perguntando. Eu não sou contra a guerra naqueles desgraçados nos atacaram. Meu filho foi lutar voluntariamente. Ele já está lutando há 4 anos e eu tenho orgulho disso. Bem, está tudo lá, exceto o dinheiro. Como de costume, não há dinheiro suficiente, mas fora isso está tudo bem, tem comida. Estou satisfeita com Putin. Se possível, mande lembranças para ele. Não tenho certeza se faz sentido fazer uma pergunta para ele, porque sei que não vou receber uma resposta. O que você perguntaria, Putin? Não tenho interesse nessa pessoa. Ah, você não tem interesse, tudo bem. E o que melhorou na sua vida no último ano? Nada. Tudo continua igual, tudo está muito estável. Que a aposentadoria siga como está, desde que tenhamos este apartamento mesmo sem reformas. Mas está quentinho e a gente tem um pedaço de pão, podemos comprar. Manteiga. Bem, eu gostaria de um pouco mais de manteiga. Mesmo com o avanço rápido das tropas, na prática, as coisas não progridem tão depressa. Mas, por outro lado, não vou esconder isso. Eu apoio nossa política, a política do nosso governo e o Putin pessoalmente. Tenho orgulho dele, ele se comporta de uma maneira que só dá orgulho. Mas essa pergunta continua me incomodando. O que vem depois? Isso não pode durar 100 anos. Só não temos esgoto e gás. É isso que gostaria de perguntar, mas não tenho certeza. Fora isso, basicamente está tudo bem, mas ainda há problemas com o esgoto. Ao sair, vejo pessoas jogando tudo na rua. Esse é o único ponto negativo. Seria bom resolver esse problema logo. Quero perguntar, mas não tenho certeza. Acredito que tudo segue na direção certa. A insatisfação faz parte das expectativas das pessoas. Você só precisa viver sem expectativas. Para reclamar, a enorme fila de militares que não tem sua própria moradia, mais de 47 mil pessoas, com suas famílias, desejamos que tudo continue igual. Até quando? Com interrogação. Ele vai entender. A vida ficou mais alegre, mas é importante saber quando a operação militar especial vai terminar. Tá demorando muito, já está sendo comparada à Grande Guerra Patriótica. Quando tudo vai melhorar? Isso acontece em todo o país. Assistimos ao programa, Vladimir Vladimirovich vai muito bem. Outro sinal das dificuldades do governo russo é que voluntários agora comemoram publicamente após arrecadarem dinheiro para comprar um caminhão de sacos para cadáveres. Há um setor lucrando muito com isso. E não é o que você pensa. Veja o relatório. Bilhões em caixões. As receitas das maiores empresas funerárias da Rússia dispararam dezenas de % após as perdas recordes na Ucrânia. E para ser exato, estamos apenas comparando as receitas de 2024 e 2025, então não estamos falando de uma comparação com anos depois. As 5 maiores funerárias da Rússia lucraram quase 25 vezes mais em comparação com 2024. Isso revela algo sobre a taxa de fatalidades russas na linha de frente. Quanto mais russos morrem, mais essas funerárias lucram. Em breve, tenho quase certeza de que logo haverá um complexo funerário militar na Rússia que vai pressionar por mais e mais guerras. Por outro lado, russos comuns enfrentam dificuldades. E o próprio Putin sabe disso, porque em sua mais recente conferência de fim de ano, onde ele normalmente responde perguntas de russos comuns, o tema mais comum foi a inflação e o custo de vida. Aqui está apenas uma das perguntas que Putin realmente respondeu. Ele foi perguntado sobre a alta dos preços. Por que tudo está tão caro? Veja.
Como eu mencionei, quando as pessoas veem indicadores médios, estatísticas, isso geralmente levanta dúvidas, porque os números médios normalmente não correspondem ao que as pessoas vivenciam na vida real. Os números, como regra, coincidem com o que a pessoa enfrenta na vida real. Por exemplo, dizemos que a inflação vai diminuir para cerca de 5 ou 8, sugerindo que os preços vão cair. 75% e 80%. No entanto, a inflação dos alimentos especificamente e em certas categorias pode ser e, na verdade, é ainda maior. Isso depende da cesta de alimentos que cada pessoa utiliza. Se esses alimentos forem principalmente produtos proteicos, carne e frango, isso impacta muito o orçamento familiar. E certamente não há nada de bom nisso. Não há nada de bom nisso. Certo, para nossos assinantes do Basics Insider, vem aí uma matéria que o Wall Street Journal publicou recentemente sobre como Steve Witkoff se tornou o principal negociador dos Estados Unidos da América com a Rússia e como Putin teve um grande papel para garantir que isso acontecesse. Se ainda não é membro, inscreva-se clicando no link da descrição ou escaneando o QR Code na tela. Você também pode simplesmente acessar basicsinsider.com. Ao se tornar membro, você acessa muito conteúdo sem censura indisponível no YouTube. E além disso, agora você terá acesso a conteúdo extra, que vamos fazer em alguns dos nossos episódios de notícias. Então, vejo vocês lá dentro.